Olá, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra da sessão de desobsessão de quartas-feiras da casa de Fabiano. Vamos todos então sintonizar com esses espíritos mais nobres, levando o nosso pensamento para que cheguem a todos aqueles necessitados como nós a ajuda que sabemos que esse trabalho nos traz, a sintonia com esses irmãos que estão dispostos a nos auxiliar, aqueles que se interessam por nós, de nossa parte tudo aquilo de bom que nós já temos para doar para o universo, para as pessoas que passam pelos nossos pensamentos, que as nossas preces cheguem a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos lá nos nossos estudos. Deixo aqui parar a música para que a gente possa começar, né? Nós vamos falar hoje sobre do livro Desobsessão. Nós estamos no capítulo 65, né? Vamos pegar aqui. Da reunião de médiuns esclarecedores, né? Reuniões dos médiuns esclarecedores, né? Os médiuns esclarecedores não podem aliar-se do imperativo de entendimento recíproco e estudo constante em torno das atividades que lhes dizem respeito. Quer dizer, sempre os espíritos nos avisando que todos nós precisamos estudar, né? Estudar, nos instruirmos, né? Para isso, reunir-se-ão periodicamente ou quando lhes seja possível para a troca de impressões, à luz da doutrina espírita, analisando tópicos do trabalho ou apresentando planos entre si com o objetivo de melhoria e aperfeiçoamento do grupo. Semelhantes reuniões são absolutamente necessárias para que se aparem determinadas arestas da máquina de ação e se ajustem as providências a benefício das obras em andamento. Esses ajustes, à maneira de sodalícios doutrinários, constituem ainda meios de atuação segura e direta dos mentores espirituais do grupo para assumirem medidas ou plasmarem advertências aconselháveis ao equilíbrio e ao rendimento do conjunto. Os médiuns esclarecedores não devem esquecer que ao término de cada tarefa da desobsessão, quase sempre ficam indagações e temas de serviço que com o tempo e madureza de raciocínio merecem analisadas a benefício geral. Eles falam então que a gente às vezes mesmo no estudo constante, através da leitura, através de periódicos, de outros livros que complementam todas essas obras básicas de Kardec, as reuniões mediúnicas, porque quando a gente fala, a gente expõe a nossa dúvida, alguma questão que ficou ali que não entendemos naquele momento, que não ficou muito claro, como são reunião de médiuns, né? Então muitos ali devem ter a mesma dúvida e outros estão com a condição de esclarecer aqueles que não entenderam. Então, através do estudo,
a gente agiliza o conhecimento, sintetiza, concretiza, né? E tira também aqueles entendimentos enganosos, quer dizer, de engano da nossa compreensão, não enganosos, de engano da nossa compreensão, né? Porque às vezes a gente interpreta diferentemente do outro. E se a gente não tiver essas reuniões para afunilar os conhecimentos, para a gente sedimentar com coerência, com consistência, nós podemos cada um ter uma opinião diferente e a doutrina deixa de ser divulgada como ela deve, né? Deixa de ser entendida como ela deve. Então, tá até no Evangelho, né? Quando a gente tiver dúvida o que fazer, né? Primeiro a gente olha a maioria das pessoas, qual é o entendimento da maioria, e no estudo isso é acertado, como eles falam aqui, as arestas. Então o nosso conhecimento não pode ficar só na nossa interpretação, nas leituras, né? Temos mesmo os livros mais corretos, a nossa interpretação pode dar um outro entendimento para o assunto. Então o estudo sistematizado, né, com as obras básicas de Kardec, com os livros que complementam, os livros confiáveis, né? Chico Xavier, por exemplo, tem 400 e poucos, a gente nem consegue ler tudo, não precisa ficar procurando muitos outros livros não, né? Enfim, muitos autores aí confiáveis, né? E sim, as reuniões para complementar e tirar toda e qualquer dúvida, para alinharmos junto à doutrina o nosso conhecimento. Muito importante isso, né? Nós vamos ter também hoje, do Livro dos Espíritos, né? Do capítulo 10º, a missão dos Espíritos, né? Aqui, a missão dos Espíritos. Nós vamos pegar aqui o item ocupação e missões dos espíritos. Nós vamos pegar a partir da pergunta 572 e nós vamos até a 574. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele a pede e fica feliz de a obter. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, frequentemente há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir aos homens, ajudar o seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem a sua missão nesse mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque espiarão cruelmente sua inutilidade voluntária, e seu castigo começa, frequentemente desde este mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. Então, nós todos temos uma missão, né? As pessoas falam, ai, como essa pessoa é importante, como aquela outra, né? Brilha naquele meio, naquele lugar onde ele está. Todos nós temos a nossa missão. E a importância da nossa missão é aquilo que é necessário para a evolução do nosso espírito. Nós recebemos desde cuidar de uma casa, né,
a cuidar dos filhos, a cuidar de uma família, a cuidar de uma plantinha, como um jardineiro, a tomar conta de alguém, né? Ou até numa limpeza de uma casa, num trabalho de atendimento a pessoas. Vamos pensar que nós também podemos trabalhar como empregados, né? Todos temos uma missão, pequena para os nossos olhos ou grandes, né? São missões que vão nos levar à nossa evolução. É isso que nós temos que aprender, né? E aqueles que instruem, aqueles que estão lá repassando o Evangelho, aqueles que estão ensinando de alguma forma qualquer coisa que seja o ser humano, têm a responsabilidade sobre essa informação. Então, o cuidado que nós devemos ter de passar uma informação útil, né? Ensinar pessoas, né? Desde pequenas, sejam filhos, sejam netos, sejam pessoas que nos cheguem às mãos, seja a oportunidade de uma conversa com um amigo, ali nós vamos estar instruindo, ele nos faz perguntas: o que você acha que eu devo fazer isso, o que você acha que eu devo fazer aquilo, nessa situação, naquela outra, e nós damos conselhos, não é? Então nós estamos ali também agindo na vida daquela pessoa, interferindo com o nosso conhecimento. Queira Deus que nós possamos dar bons motivos para que um dia a gente possa ficar feliz com aquilo que passamos para os outros. Então, por isso que o aprendizado em todos os setores da vida é importante. Quando a gente repassa uma receita ali de uma comida, né, para o nosso filho, para o nosso neto, para alguém da família, nós estamos passando também amor, estamos passando a vontade de que ela também seja feliz fazendo aquela comida, que ela se sinta bem oferecendo, né, aquele bolo, né? E aí nós vamos arrumar a mesa, ensinar como é que se faz, e nós vamos também ter tarefas importantíssimas, né? Dentro do mercado de trabalho, dentro do meio ambiente que a gente vive. Na casa de Fabiano, nós também temos as nossas missões, não é isso? Nós estamos lá quase como uma vitrine da casa. Então, todos aqueles que colaboram, que trabalham, que participam dos estudos, espera-se o comportamento que seja adquirido através daquela instrução. E como nós estamos nos comportando no mundo, é como as pessoas vão nos ver. Olha, ela é espírita, né? Ela frequenta a casa de Fabiane, é esse o comportamento que ela tem. Então, sempre o estudo, a instrução, para que a gente possa aprender esses conhecimentos no sentido de vivenciar, no sentido de praticar e sermos também exemplo para outras pessoas. Sempre somos para alguém, tem alguém nos olhando, nos observando e observando o nosso comportamento. E que nós possamos passar o melhor de nós mesmos para todos, não é isso? Então vamos lá, no Evangelho a gente complementa, né, com o capítulo 6, o Cristo Consolador. Deixa eu pegar aqui. O capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 5, o advento do Espírito da Verdade, né? E a gente vai falar aqui também sobre isso, sobre a consistência das nossas instruções, mudando o nosso espírito, né, trazendo conhecimento para que seja feita essa reforma íntima, né? É o Espírito Verdade, Paris, 1860-85. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazendo a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Qual é essa verdade, gente? O que vocês acham?
Olha só o que os espíritos falam, né? Espírito verdade aqui, né? O Deus bom, essa é a verdade imutável, né? O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como um segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Quem será o Espírito Verdade? Quem fala assim, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis. Jesus, né? Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai. Né? Que vozes são essas que ele fala aqui hoje? Não é mais só os profetas, os apóstolos que saem a divulgar o Evangelho, né? É as vozes daqueles que nos conhecem, dos desencarnados, que falam conosco, que nos ensinam sobre Deus, que pedem para nós orarmos, né? Crede e orai, né? Acredite, porque a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. O cedro, gente, naquela época de Cristo, né? Era uma árvore sagrada, acho que ainda é até hoje, né? Sagrada no Líbano. E ele foi citada no Evangelho, para você ver a importância que eles ligam a essa árvore, o cedro. Ao Evangelho tem 85 passagens que citam o cedro, porque era uma árvore majestosa, era uma árvore firme, forte, né? Ela tem, a cultivação dela era quase a 2.000 metros e ela cresce 40 metros, então ela podia ser vista de longe onde ela estava. Uma árvore de cedro é sempre majestosa, era uma vista de ânimo para todos ali que encontravam um cedro, né? Ela pode chegar a 14 metros de diâmetro, né, do tronco, é muito grande o cedro, por isso que eles falavam que era uma árvore majestosa encontrada no Líbano, na Síria, na Turquia e em Chipre, todas as regiões que Jesus passava, né? Os poetas hebreus consideravam a árvore o símbolo do poder e da majestade e comparavam também ao progresso espiritual do homem. Olha que coisa mais linda, né? O progresso espiritual do homem. Que sejamos como cedros, né? Que a nosso conhecimento, aquilo que a gente adquiriu de conhecimento, seja firme, seja forte, seja majestoso, possa irradiar para muitas pessoas através do nosso exemplo. Olha que legal, né? A gente nem percebe, né? Olha, é comparado, né? Os poetas hebreus comparavam, né? Ao progresso espiritual do homem justo, do homem que tinha todas as virtudes, então um homem forte, né? Perante Deus. Então ele fala: homens fracos, que vós limitais as trevas de vossa inteligência, não afastais a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar a vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas ao regaço do Pai. Estou demasiadamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, e seu Espírito Verdade falando, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que vêm do céu
caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, um recado para os espíritas, direto do Espírito Verdade, né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Então o Espírito Verdade nos induz a nos instruirmos, né? Observarmos, conhecermos profundamente essas leis divinas. Estão no Evangelho, são a luz do mundo. Jesus veio para esclarecer muitos pontos, né? Principalmente colocando o amor acima de tudo. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Então, que esse seja o primeiro mandamento em qualquer atitude que nós vamos fazer. Se nós pensarmos em Jesus na hora de tomar decisões, em Jesus, naquilo que Ele falou, que Ele nos trouxe através do seu Evangelho, naquilo que Ele trouxe de exemplo, nós não vamos errar, né? Então, essas reuniões que a gente fala de estudo é muito importante, está aqui escrito que a gente tem que se instruir. No momento que a gente fala que nós temos que ter o cuidado de passar, né, informações, a nossa missão enquanto espírito, passando para o outro a forma como a gente vive, o nosso comportamento, o que a gente pensa, é muito sério. Precisamos ter o cuidado de estar passando verdades, né? Verdades que a gente já está como cedro forte dentro da gente, que a gente tem certeza que a gente já estudou, analisou em conjunto, em grupo, com a obra básica, né? Com os comportamentos, um trabalho de observação, de instrução com observação, e que a gente trouxe para o nosso comportamento. Aí nós podemos passar para o outro, não é? Com a certeza de que nós vamos estar ajudando também o outro, amando, como está no mandamento, né? Amar o próximo como se fosse a ti mesmo. É assim que Jesus espera de nós, que nós possamos nos instruir. Então vamos agradecendo a tudo que temos, tudo que já somos com esses conhecimentos, e pedindo por todos aqueles que precisam de auxílio. Jesus ajuda, ampara. Que Frei Fabiano e sua caravana bendita possam estar sempre junto conosco, e que nós possamos estar sintonizados com esses espíritos nobres e o pensamento sempre elevado a Deus e a Jesus. Uma boa semana a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.